Olá, pessoal. Seguimos aqui a nossa gravação da leitura da Cartas a um Jovem Poeta. Estão gostando? Está fluindo? Está indo? Estamos fazendo um estudo. Como eu falo, a gente não lê aqui, a gente estuda, a gente degusta. Vamos devagarzinho, vamos para a obra entrar no nosso fluxo, tá? Olha, a gente terminou aqui. E a gente terminou no meio de uma carta. No último vídeo, foi no sexto vídeo, se eu não me engano, agora é o sétimo vídeo. Se não viu todos, vai no início ver. O primeiro vídeo a gente nem começa a ler direito, a gente fala só sobre o contexto, o autor. Então, aproveita. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente vai continuar a ler aqui e trazendo insights. Quer escrever alguma coisa? Quer dar o seu insight? Né? É claro que aqui está gravado, estou com você e tudo, mas você pode escrever aqui embaixo. Eu vejo todos os comentários, eu interajo, eu vejo o inbox do Instagram, as comunicações lá na comunidade. Então, assim, fica à vontade de trazer também a sua opinião, seu ponto de vista. Pode falar, Marcela, não achei que isso interpretei de uma forma diferente, né? Ou tive essa interpretação, ou conhecimento simbólico disso aqui, ou a história, blá, blá, blá. Não importa, discorde, concorde, acrescente, né? Ao que a gente está colocando aqui, a sua participação faz muita, muita diferença. Então, vamos lá? Vamos lá. E pode lembrar-se de que toda beleza nos animais e nas plantas é uma forma duradoura e tranquila de amor e de saudade. E consegue ver o animal tal como vê a planta, unindo-se de bom grado, com paciência, multiplicando-se e crescendo. Não por desejo físico, mas por sofrimento físico, mas inclinando-se às necessidades, que são maiores que o desejo e o sofrimento, e mais poderosas do que a vontade e a resistência. Ah, que o ser humano aceite humildemente esse mistério do qual a Terra está repleta, até que as suas menores coisas o conduza, suporte e sinta com seriedade o quanto é terrivelmente pesado, em vez de considerá-lo leve. Que ele respeite sua fecundidade, que é uma só, mesmo que pareça ora espiritual, ora corporal, pois a criação espiritual também provém da corporal, formando juntas um único ser, tal qual uma repetição silenciosa, encantadora e eterna da volúpia física. A ideia de ser um criador, de gerar e de dar forma, não é nada sem a grandiosa e contínua confirmação e concretização do mundo. Nada sem a anuência milhares de vezes repetidas das coisas e dos animais. E é por isso que o seu deleite é tão indescritivelmente belo e rico, por estar repleto de lembranças herdadas da procriação, da gestação de milhões de seres. Em um pensamento criador que reavivam milhares de noites de amor esquecidas, preenchendo-o com magnificência e grandeza. E aqueles que se juntam durante as noites e se entrelaçam em uma volúpia vibrante fazem um trabalho sério, acumulando doçuras, profundidade e força para a canção de algum poeta vindouro que surgirá para descrever delícias indizíveis. E assim invocam o futuro. E mesmo que se equivoquem e se envolvam cegamente, o futuro virá. Um novo ser humano surgirá e, com base num acaso que parece se concretizar aqui, despertará a lei pela qual um sêmen forte e resistente penetra, chegando até o óvulo que se abre para esse momento. Não se deixe enganar pelo que é supérfluo. Nas profundezas, tudo se torna lei. Gostei aqui dessa frase. E aqueles que vivem um mistério de maneira errada e ruim, e são muitos, o perderão apenas para si mesmo, mas o conduzirão adiante
como uma carta fechada, mesmo sem o saber. E não se iluda com a variedade de nomes e com a complexidade de casos. Talvez, acima de tudo, exista uma grande maternidade com um anseio comum, a beleza da Virgem. E um ser que, como o Senhor diz tão lindamente, ainda não realizou nada. É a maternidade que se anuncia e se prepara, se aquieta e anseia. E a beleza da mãe é a maternidade altruísta, uma mulher idosa em uma lembrança grandiosa. E também, no homem, a maternidade me parece algo físico e espiritual. Sua gestação é também uma maneira de procriar. De procriar significa aqui criar a partir da abundância mais íntima. E talvez os sexos tenham entre si as afinidades do que se imagina. E a grande renovação do mundo consistirá, talvez, em que o homem e a mulher, livres de toda confusão de sentimentos e de desejos, não se procurem mais como opostos, mas como irmãos e vizinhos, e se unam como seres humanos para simplesmente suportar juntos, com seriedade e paciência, a carga sexual que lhes foi imposta. Mas tudo o que um dia talvez se torne possível para muitos pode agora já ser preparado e construído pelo solitário com as próprias mãos, pois estas erram menos. Por isso, caro Senhor, ame a sua solidão e suporte, com queixas que soem belas, a dor que ela lhe causa. Olha que bonito isso. É a ode, a valorização, o entendimento da potência da solidão. Hoje em dia, nesse mundo dopaminérgico, né, o que a gente tem mais é uma dificuldade de estar sozinho em solidão e em solitude, que são duas coisas diferentes, né? Eu trouxe aqui para vocês, o chat GPT, falou aqui qual é a diferença entre solidão e solitude. É sempre bom deixar muito claro, né? A solidão, estado de isolamento percebido como falta. Geralmente envolve sensação de carência emocional, abandono e desconexão. A pessoa não deseja estar sozinha, mas ela está sozinha. A solitude, estado de estar só por escolha e aceitação consciente. Associação à introspecção, ao cansaço mental, ao autoconhecimento e à criatividade. A pessoa valoriza o momento consigo mesma. Em uma frase simples, a solidão é a ausência que dói e a solitude é a presença de si mesmo, né? Ou ainda, a solidão é estar só e sentir falta. A solitude é estar só e se encontrar. Eu acho aqui que quando a gente fala isso, o que o que ele está falando, o que está falando é que é utilizado muito a palavra solidão aqui nesse texto, mas em que alguns momentos eu sinto que, na verdade, o conceito que está colocando aqui é de solitude. É como se fosse assim, ok, você está em solidão. Essa é a etapa número um, né? Sentimos a solidão, estamos em solidão, mas a gente vai transformar e ressignificar isso para uma solitude. Então a gente vai passar, né, de estar só e sentir falta para continuar só, continuamos aí só, mas nos encontramos com nós mesmos, né? Uma formulação quase filosófica ele colocou aqui. Isso aqui é o chat GPT, gente. Tem aqui, né? O que ele está falando aqui, né? Solidão é um vazio relacional. A solitude é um espaço interior habitado. Isso aqui ficou muito claro, né? Ficou muito claro, interessante aqui. Olha, citação poética. Eu pedi uma citação poética no meu prompt aqui direitinho para vocês verem o que realmente ele estava falando. Vou tirar aqui para gente. Ó, pronto. Aqui está direitinho. Na solidão, o silêncio pesa porque
esperamos alguém chegar. Na solitude, o silêncio floresce, porque finalmente chegamos a nós mesmos. Então, aqui a persona, né, principal está à espera da ação do outro. E de repente culpando o outro, justificando pelo outro, olhando o outro como se fosse a causa da solidão. Você está demorando a chegar, eu estou nessa situação porque você não chega, estou te esperando, você não faz, você não comparece, a falta é sua, o sofrimento é meu. Agora, na solitude, a pessoa pode até chegar, sabe? Mas você continua na solitude, porque é um silêncio que floresce, é um silêncio interno, porque você está habitado de si mesmo, você está na presença de si mesmo, né? E isso é uma coisa muito, muito importante, né? A gente estar na presença de si, encontrado com si mesmo e habitando em nós mesmos, né? Então essas interpretações aqui são assim muito importantes, né? Para a gente entender a dimensão que ele está chegando aqui, né? Isso é interessante essa separação. Você é solitário? Você é solitário da solidão ou você é solitário da solitude? Pensa você no seu dia a dia, nas suas reclamações às vezes, né? Ah, eu tô tão sozinho. Ah, eu ando tão sozinho, mas é por quê? Falta você ou falta alguém nesse processo? Acho que é uma pergunta super válida, principalmente hoje em dia, né? Se preencher de você mesmo é um desafio muito grande hoje em dia, porque acabamos nos preenchendo dos outros, acabamos necessitando os outros, acabamos colocando nossas frustrações, desejos, emoções, esperanças na ação dos outros e não temos uma autonomia de sentimentos. Nosso sentimento é sempre correlacionado ao outro, é como se fizesse uma ponte. E, na verdade, ele não tinha que ser uma ponte ao outro, a ação, ao pensamento, a estratégia, a palavra do outro. Ele tinha que ser, né, esse sentimento, ele tinha que ser assim, ó, dentro, dentro. Ele sai, mas ele volta, ele sai, porque, ó, preciso de você, tô sozinha, cadê Marcelinha? Ô, Marcelinha, tá aqui, né? Ó, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô sentindo sozinho, solitário. Poxa, não, tem o solitude, solitário, solitude, solitário. Cadê Marcelinha? Solitude. Entendeu? É isso. Do que sair, tô solitário. Ah, cadê fulano? Cadê fulano? Fulano não chega no horário, não tá aqui, não tem presença, chega comigo, fica só no celular, não me dá atenção, não me dá bom dia, boa tarde, não olha para mim, não se importa com o que eu sinto. Não, aquilo retorna, né? Solitário, opa, volta para solitude. Quando a Marcelinha tá aqui, tá aqui, tá aqui, ah, sentiu solitário, pô, volta para solitude. Entendeu o ciclo? Do que você ser uma ponte. Está sempre esperando do outro algo que deveria vir de você. De você. Pois que aqueles que lhe estão próximos, na realidade, estão distantes. Como diz, isso mostra que o espaço começou a se ampliar à sua volta. E se o que lhe é próximo está distante, então a sua amplitude já está entre as estrelas e é grandiosa. Alegre-se com o seu crescimento, no qual ninguém poderá acompanhá-lo, e seja bom com quem ficar para trás, e fique seguro e tranquilo diante deles. Não os atormente com suas dúvidas, nem os assuste com as suas confianças ou sua alegria, porque eles não conseguirão compreendê-la. Fique seguro e tranquilo diante deles. Ó, ninguém poderá acompanhá-lo. Opa, passou aqui sem querer. Minha mão estava aqui em cima. Essa parte também achei legal. O que lhe é próximo está distante. É verdade, minha gente. O que lhe é próximo está distante. Então, sua amplitude já está entre as estrelas e é grandioso. Alegre-se com o seu crescimento e
no qual ninguém poderá acompanhá-lo, ninguém poderá acompanhar você na sua trajetória. É sozinho, nasce sozinho, morre sozinho, fica sozinho. É sozinho, minha gente. A gente que acha aí que esse mundo tem 8 bilhões de pessoas e não estamos sozinhos. Invariavelmente a gente descobre que a gente está sozinho. Um ponto ou outro da vida a gente descobre que a gente está sozinho. A gente não é sozinho, a gente está sozinho. Seja bom com quem fica para trás. Fique seguro, quem fica para trás é quem tá no dia a dia, é quem tá na labuta com você, é quem tá segurando a mão, o choro, os abraços, o as brigas, os contratempos, é quem ficou no quarto de hospital te esperando ficar recuperada e estar junto de você, né? É quem liga nas horas desesperadoras, é quem está lá, mesmo não gostando de cemitério, mesmo não gostando de morte, que é uma coisa que ninguém gosta, mas está lá, segurando sua mão, segurando o peso do caixão que é dos seus, né? É a pessoa que está lá, independente do que. Agora, olha que interessante. A pessoa estar presente no seu sofrimento é, pelo que eu já ouvi, várias pessoas assim argumentarem isso muito mais fácil do que a pessoa estar presente no seu sucesso. Então, o verdadeiro amigo não é aquele que está muito presente nos seus enterros, nas suas missas de sétimo dia, né, no seu chororô, na madrugada, é, é, nas dificuldades, mas aquele que suporta e não só suporta, mas vibra com as suas conquistas. E quanto mais altos forem as suas conquistas financeiras, pessoais, né, de carreira, né, certificados, prêmios, medalhas, né, subidas de palco, recebimento de prêmios, etc., aquela pessoa que está ali aplaudindo na primeira fila a sua trajetória, né? Ninguém pode acompanhá-lo. Seja bom com quem ficar para trás. Seja bom com quem está ali, nos seus bastidores. Quem está ouvindo os perrengues por trás do seu palco. Quem está te ajudando nas suas dores, né? Porque quem está sentado na plateia vai acabar, vai aplaudir, vai embora e não vai querer saber, só quer seus louros, só quer ver a coisa bonita, ensaiada, bonitinha na frente e sentir aquele sentimento de, poxa, que bonitinho, tá bem iluminado, a piada tá colocada no momento certo, nossa, curti, foi legal, né? Agora vamos voltar para a vida real. E a pessoa que está ali no seu aplauso, sentada na plateia, ela sentou por 1, 2 horas, no ar-condicionado, poltrona estofada, né? Aí ela bateu uma palma, levou umas flores. A galera que está nos seus bastidores está limpando o seu chão, está te dando uma água quando você sai sem água, ó, sem água, morrendo de sede depois de uma apresentação, está segurando seu choro. É difícil a gente, né, entender a diferença disso e às vezes a pessoa é difícil dar o real valor aos bastidores, porque muitas vezes quando você sai de uma peça de teatro, você vai atender a fila de pessoas pro autógrafo, fila de 3 horas de pessoas que sentaram no seu teatro e aquela que está lá nos bastidores pegando a porrada toda, é, 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 chorando, sofrendo o seu suor, o seu coisa, vai receber ao final. Vai receber quando você já está em frangalhinho e só está querendo tomar um banho, ir para casa, já é meia-noite depois da peça de teatro, e
você não vai nem dar atenção para aquela pessoa, porque você vai cair desmaiada de cansaço. Mas é aquela que está nos bastidores, que vai levar seus buquês para casa, vai te ajudar a arrumar tudo e vai te colocar para dormir. Meu filho, tô poética hoje, tô poética hoje. Tente construir com eles uma comunhão, comunhão. As palavras usadas aqui pelo Rio que são fantásticas, né? A gente tem que entender como é que a gente fala? Construção, queria uma palavra melhor. A construção da escolha linguística aqui. Uma comunhão simples e leal. Está falando uma amizade, uma reciprocidade, uma comunhão que não precisa necessariamente mudar caso o Senhor se modifique e se transforme. Ame neles a vida em uma forma diferente e seja indulgente com as pessoas mais velhas que temem a solidão na qual o Senhor confia. Evite municiar, quer dizer, dar munição, né? Aqueles dramas que tensionam a relação, tensionam a relação entre pais e filhos, pois eles consomem muito a força das crianças, deslaceram o amor dos pais, que age e aquece, mesmo quando não os compreende. Não exija deles conselho nenhum, nem conte com sua compreensão, mas acredite no amor que lhe foi reservado como herança e tenha confiança de que há nesse amor uma força e uma bênção, das quais não precisará escapar para ir muito longe. É bom que, no princípio, o senhor tenha assumido uma profissão que o tornará independente, deixando dedicar-se completamente a si mesmo, em todos os sentidos. Guarde com paciência. Vai lá, ele novamente falar de paciência. Então, quer dizer, o que está falando aqui o tempo todo? Paciência, solidão, né? Cartas e cartas. E aqui a gente está vendo que as cartas são meses e meses, né? Ele está falando de paciência, ele está falando de solidão para ver se a sua vida interior será restringida por esse tipo de profissão. Considero-a muito difícil e muito exigente, uma vez que é sobrecarregada de convenções e mal deixa espaço para uma concepção pessoal de suas tarefas. Mas a sua solidão será a sua prática e seu amparo. Prática. Mesmo mesmo que nem em meio às relações bastante alheias, e a partir dela encontrará todos os caminhos. Todos os meus desejos estão dispostos a acompanhá-lo e tem minha confiança. Mas a sua solidão será sua pátria e seu amparo. Mesmo as relações distantes alheias, a partir dela encontrará todos os caminhos. É, eu acho que a solidão hoje em dia é muito importante. Eu acho que a gente tem que saber ser feliz primeiro para ser feliz com o outro. A gente tem que se encontrar primeiro para encontrar o outro. A gente tem que ter uma autonomia da felicidade. Tem um livro muito interessante do Bertrand Russell, acho que o nome é Encontrando a Felicidade, ou O que é Felicidade, né? É muito interessante. É, a gente normalmente deposita certas coisas da vida, até o sucesso, as falhas, os erros, as caídas no outro. Foi o professor que me deu pau, não fui eu que tomei pau. Até na linguística isso fica muito claro. O professor me deu pau, o colégio me reprovou. Não é eu fui reprovado, eu repeti de ano, né? Tipo, ele terminou comigo. Ele decidiu que a relação não tá boa mais.
A gente joga até semanticamente, linguisticamente, o outro como sujeito e a gente como um receptor disso. Até como se fosse um receptor passivo, até às vezes, né? Ah, eu tomei. Você não fala eu tomei pau, né? Você fala, ao colégio me deu pau. O colégio me fez repetir. O professor corrigiu assim a prova. O professor me deu 5. Não é eu não fiz 10. Eu errei, né? Então, a forma como a gente coloca as nossas narrativas de vida, né, é tipo o outro contra você, o outro fazendo mal para você, você sendo até uma pessoa passiva às vezes, né, o tadinho de mim. Então, esse tipo de linguística, ela vitimiza, e você se coloca numa situação de tadinho. Eu acho que o brasileiro faz isso ostensivamente e muito bem. A gente vê na política, a gente vê no colégio, a gente vê na novela, a gente vê em diversos lugares, né? E até, por exemplo, eu quero indicar outro livro, que é do Doc Comparato. Doc Comparato, DOC Comparato, um escritor roteirista brasileiro, e ele tem um livro sobre técnicas de roteiro, né? E alguém um dia perguntou para ele, tá, mas você está fazendo uma novela, você tem lá as pesquisas da novela, tá indo bem, não tá indo bem, o personagem X está conseguindo, não está conseguindo, e etc. E a novela, ela é remodelada um pouco à luz do que está acontecendo, né? O destino dos personagens às vezes mudam, né? Eles conseguem mudar com isso, mas o que acontece? É uma coisa muito curiosa o que acontece, vou te falar. No livro ele pergunta, ok, se o personagem principal, o protagonista, que deveria ser o mais querido, o mais cotado, né, junto com o antagonista, então o do bonzinho, o do malzinho, né? Então, normalmente, hoje em dia, o do bonzinho tá ficando até às vezes um personagem chato, personagem assim, pô, que chato esse personagem, e até às vezes, em certas situações, como o Thor, por exemplo, com o irmão Loki, o Loki é muito mais interessante psicologicamente, né, em sua psique, como personagem, a sua dualidade, do que o Thor. Tanto que o Loki, né, o irmão do Thor, né, e tal, ele tem um seriado, foi criado um seriado sobre o Loki, e não sobre o Thor depois dos filmes, entende? Porque o Loki, ele é interessante. Você vê Breaking Bad, né? Para quem não viu o seriado Breaking Bad, eu sugiro principalmente para sagitarianos. Tem um estudo que fala que esse seriado é muito bom para sagitarianos, que eles vão gostar muito desse seriado. Eu sou sagitariana. Mas existem seriados para signos. Depois, se vocês quiserem, bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo só de dicas de seriados para signos. Mas, de qualquer forma, ele era um professor que tinha um filho especial, a mulher acho que descobriu que estava grávida, ele descobriu que estava com câncer, professor de colégio, high school, professor de química, e ele não conseguia pagar as contas. Então ele decidiu que ele não ia fazer o tratamento dele do câncer porque não tinha como fazer, né? Porque tinha que pagar o tratamento do filho, a mulher estava grávida, ele queria também deixar um dinheiro para a criança, e ele estava achando que em alguns meses ali ele ia, né, falecer e tal. Então, assim, ela estava entrando numa depressão bizarra e ele, como professor de química, não sei como que foi, ele começou a depois produzir metanfetamina, porque acho que ele estava buscando dinheiro para resolver essa questão toda, e aí, como professor de química, ele decidiu, ele resolveu depurar alguma coisa, desenvolver ali acredito que foi metanfetamina, e começou a fazer isso num laboratóriozinho de química que ele desenvolveu e começou a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Aí o Breaking Bad vai aumentando e ele vai se tornando um dos maiores traficantes, né? E aí esse personagem que é dual, né? Ele é um anti-herói, né?
porque ele tem as suas falhas, ele é do malzinho, ele se torna um grande depois vendedor de drogas, né, produtor, na verdade, de drogas. Ele tem cores na sua personalidade, no seu desenvolvimento de personagem que foram fantásticos. E é tanto que os outros traficantes do seriado, né, depois ganharam outros seriados, porque eles eram também tão interessantes, né? E o quanto policial, ele não era interessante. Então, esses antagonistas ganham cores em seu psique. Ela tem a parte eu erro, eu sou humano, eu acerto, eu tento, mas eu tenho minha parte do mal e minha parte do bem dentro da mesma pessoa, né? Isso torna personagens mais assim interessantes do que esses personagens mais planos de novela brasileira. É o núcleo pobre, o núcleo rico, do bem ou do mal. Não existe isso. Né? Mas o Doc Comparato ele fala o seguinte: está fazendo uma novela, a novela tem 9 meses, chegou não sei o que, 3 meses, o personagem principal não está ganhando tração. Ali a química com a mocinha não está ganhando, não está ficando interessante. Né? O que faz para salvar esse personagem, essa novela, para voltar aí o Ibope? Ele coloca uma dica muito clara: dá porrada nele. Mas por que isso, Marcela? Por que ele fala, então dá uma porrada nele? Então, cria uma cena, cria uma tensão em que você vai vitimizar esse personagem. Então, você vai pegar o personagem do malzinho e você vai dar uma porradinha no bonzinho, né? Olha que legal as ilustrações aqui, tô aqui mostrando aqui para vocês, olha, do livro, ó. Ah, olha que legal aqui. Ele foi de Paris para Via Reggio, tá, o Orspieluigi, e agora vai para Roma. Olha que legal. A gente vê por onde o rio que está viajando e está morando, né? Nessa ilustração. E aqui a gente já vai chegar a outubro. A gente começou é, no início do ano, né? A gente começou em abril, não foi? E essas trocas aqui já estão chegando em outubro. Então, isso aqui vai ser lido amanhã, ok, gente? Só para finalizar aqui para vocês, que a gente já está chegando a 30 minutos de vídeo. Prometi que não passo disso, né? O objetivo é até manter a 20. Mas a grande estratégia de roteiro, né, narrativo é você vitimizar o personagem principal para ganhar a emoção e o apelo do público. Por quê? Aí você coloca o personagem principal numa tensão, você coloca ali um conflito ético, você coloca o do malzinho dando uma porrada no do bonzinho, o do bonzinho saindo todo estrupiado, correndo até risco de vida, indo, sei lá, para o hospital. Aí a menininha vai lá no hospital, ai, meu amor, como é que tá? Não sei o que e tal. Que loucura que aconteceu. Então, o casal se une mais, a vitimização do personagem principal pega o apelo emocional público, e brasileiro é ótimo nisso, brasileiro adora uma vítima. Aí você vitimizou, você ganhou o apelo público, o sentimento público de vamos vingar, isso não pode ser assim, isso está certo, está errado, coitado dele, e agora como é que vai fazer? Fisioterapia, não sei o quê, vai lutar, vai brigar, vai não sei o quê. Então, você movimenta para um processo de vitimização, e você vê aí em diversos lugares, né? em diversas searas. Né? Você vê em cinema, você vê em teatro, mas você vê também no jornalismo, você vê também em diversas outras narrativas, você vê também histórias de ficção, né? Você está desenvolvendo ali, você quer ganhar mais um gostinho, dá uma porrada nele. Tá precisando de uma porradinha pra galera gostar mais. E aí depois aquele personagem tem uma reviravolta e ele vai em cima do malzinho. Ele vai fazer justiça. Ele tem um pressuposto aqui que o colocou numa posição de vítima, ganhou a opinião pública e agora vai fazer, vai percorrer o caminho do herói, né? Então, assim, quando ele fala aqui, vamos voltar aqui um pouquinho
Na sua solidão será a sua pátria e o seu amparo, e a partir dela encontrará todos os seus caminhos. E quando ele fala que tenha paciência, né? E quando ele fala que ame sua solidão e suporte com queixas que soem belas a dor que ele causa, e quem está próximo está distante, né? E ele começa a usar palavras, né, que são fortes, né? Evite municiar aqueles dramas que tensionam a relação entre pais e filhos. Não, não se vitimize aqui, não, porque se vitimizar é uma estratégia muito fácil, né? Você ganha um apelo. O negócio é você não se vitimizar, né? E fazer o que deve ser feito, né? Aqui ele fala acreditar num amor que lhe foi reservado como herança, quer dizer, somente os laços consanguíneos já garantem o amor, será? Né? E tenha confiança de que há nesse amor uma força e uma bênção das quais não precisará escapar para ir muito longe. É, Quero deixar vocês aqui com essa reflexão, a questão de como a gente se posiciona na vida, a questão da vitimização como uma estratégia de ganho de opinião pública ou opinião das pessoas próximas, né? E como as pessoas usam isso na sua narrativa para potencializarem essa coisa de tadinho, tem que gostar de mim, né? E aqui fica ainda mais forte o apelo que ele tem sobre a solidão, fazendo a solidão a pátria. Pátria, quer dizer, viva dentro da sua solidão, crie casa, crie a sua estrutura, a sua base dentro da sua solidão e o seu amparo. Você consegue ficar sozinho? Você consegue ficar sozinho, e sozinho eu digo assim também, sem o celular, né? Sem ou a solidão te atrapalha. Ou a solidão não é sua pátria, é seu inimigo. Né? Você não consegue viver lá. Você já começa a ligar para alguém, a fazer um programa, a você já entrar nessa onda dopamina de scrolling, né? O que está acontecendo com você que você não consegue transformar a solidão em solitude e viver bem preenchida de si, sem se vitimizar. O que acontece com você? Essa é a pergunta de hoje. E aí eu queria trazer um exercício para vocês, para a gente terminar hoje. É sempre bom a gente ler e se colocar para pensar. Se colocar, a gente está terminando aqui os vídeos com sempre uma frase, um questionamento para você sempre pensar até amanhã, até o momento que a gente se encontra de novo. Mas como a solidão está sendo benéfica em sua vida e onde você consegue identificar em que você está tendo a solidão como um amigo e não como um inimigo. Existem momentos que você consegue estar sozinho. Outro dia eu vi um cara na rede social que fala até sobre livros, leitura e etc. E ele estava falando, estava fazendo momentos sem dopamina, momentos sem celular. Mas o que ele fazia? Ele se filmava, aí colocava o timer dele se filmando, por uma meia hora sem celular. E ele se filmava conversando com a namorada, conversando com, fazendo alguma outra coisa, né? Pensando, né? Não lendo, porque ler para ele é o trabalho, né? Assim, ele trabalha com leitura e com livro. Mas o que me pareceu ali foi que aquilo era um castigo, é como se fosse assim, um time out. E quando aquele despertador tocasse, e aqueles, sei lá, 30 minutos, 15 minutos terminasse, ele logo estaria ali no iPad, logo estaria ali no celular. E que ele estava colocando aquele exercício de estar sem o celular, a dopamina, as redes sociais, etc., por aquele período, aquilo era tipo assim,
Uma coisa que mãe faz com o filho, às vezes, vai ficar sem coisa, ficar de castigo no quarto. O sentimento foi esse. Eu acho que não tem que ser assim. A construção disso tem que ser natural, sabe? Curtir estar sozinho, né? Poxa, o marido viajou, os filhos viajaram, você está sozinha em casa? Que legal! Vai tomar um banho, vai passar um creme, vai pensar na vida, vai ler, vai cozinhar para você, vai abrir um vinho para você, vai colocar uma música alta, vai dançar para você, vai curtir o seu momento, fica pelada pela casa, rodopia, né? Vai faxinar banheiro se você quiser fazer, sem críticas. O tempo é seu, o momento é seu, você está sozinha, né? Vai pular, vai dançar, vai tomar um vinho com você mesma, se leva para passear. A Julia Cameron, no livro, né, O Caminho do Artista, tem um dos exercícios das 12 semanas, né, a gente vai ter lá no Mahub, a nossa comunidade criativa, esses exercícios, né, destrinchados desse livro, que é leve-se para passear sozinho. E aí o livro fala sem ninguém, e é levar para passear, não é um negocinho ali. Poxa, se leva para o cinema, para o teatro, para um museu, para um café, para uma leitura num café, para uma caminhada, se leva para passear, você, sozinho. O que você fez hoje? Me levei para uma volta. Me dei um treat, como eles falam em inglês, né? Me deu um chameguinho. Gente, 40 minutos. Eu estou prometendo para você que isso aqui vai ficar 20 minutos e a gente não está parando de falar. A gente não está parando de falar. A gente está falando pra caramba, gente. Então tá, então vamos terminar aqui, que depois a gente continue e vamos pensar em como estamos potencializando e usando a nossa solidão para o nosso bem. Às vezes você não consegue criar uma casinha e fazer com que a sua solidão vire uma pátria, né? Mas que seja pelo menos o seu amparo e que você consiga ir além a partir disso. Tá bom? Tá combinado? Até amanhã, até a próxima leitura. Estamos juntos, só começando. Bora lá!